Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo, bem-vindos aí a mais uma aula do primeiro ano aqui de Química do setor B. Agora vamos falar um pouquinho sobre propriedades periódicas, tá bom? Primeiro a gente tem que entender o que são propriedades periódicas, né? Como a gente pode ver pelo nome, a gente está pensando nos períodos da tabela periódica, né? Então tem dois tipos de propriedade que a gente vai encontrar nos elementos da tabela periódica. A gente tem as propriedades aperiódicas, como por exemplo mostra aqui a massa atômica. O que a gente tem? Massa atômica ela aumenta com o aumento do número atômico dos elementos, né? Então ela é uma propriedade aperiódica, ela não tem mudança aqui de acordo com os períodos. Tá vendo que ela vai sempre aumentando quando a gente aumenta o número atômico. Isso vai seguir infinitamente. Agora, quando a gente olha uma outra propriedade, como é o caso da eletronegatividade, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, tá vendo que quando a gente está olhando os elementos de um determinado período, a gente tem aqui, ó, o hidrogênio está num período. Aí a gente tem aqui, ó, lítio até o flúor são elementos que estão no mesmo período. Essa eletronegatividade está aumentando. Quando muda para o terceiro período, ela desce. Sódio. Aí ela vai aumentando dentro do terceiro período. Aí quando muda para o quarto período, ela desce. E assim por diante, né? Então, mostra o quê? Que existe uma variação dentro dessa propriedade, dentro do período, mas quando a gente compara períodos diferentes também tem uma outra mudança, né? Então, quando a gente analisa esse gráfico, tá vendo que ela sobe e depois desce, sobe, depois desce, sobe, depois desce, sempre respeitando os períodos da tabela periódica, tá? Então, as propriedades periódicas são aquelas que vão acontecer igual acontece aqui com a eletronegatividade, né? Dentro do gráfico vai ter esses períodos onde elas estão aumentando e elas estão diminuindo, tá bom? E a gente vai dar uma olhada aqui em quais são as principais propriedades periódicas, aquelas mais importantes, tá bom? Uma coisa que eu vou fazer nessa aula, eu vou sempre mostrando os exercícios que a gente tem na apostila. Acho mais fácil eu vou falar um pouquinho sobre algum conceito e já apresento o exercício, vocês já pausam o vídeo e já tentam fazer esse exercício, tá bom? Acho mais fácil do que ver todos os conceitos e depois vai fazer todos os exercícios. Acho que é melhor ir fazendo aos poucos. Cada propriedade que a gente vê, vai lá e faz os exercícios referentes àquela propriedade, beleza? Então, vamos começar aqui com as propriedades, né? Então, a gente sempre está olhando para a tabela periódica, a gente sempre está pensando, né, nesses elementos e como que vai mudar essas propriedades de acordo com o período. Beleza, então a primeira propriedade periódica que a gente tem é o raio atômico. Tá? O que é o raio atômico? É o raio do átomo, né? Como o nome já diz. Né? Então, como que a gente mede o raio de um átomo? Não dá pra gente pegar um átomo sozinho e medir o raio dele, tá bom? Então, como que se mede? Quando a gente tem átomos fazendo ligação química, né? Quando a gente tem uma substância pura, por exemplo, de um determinado elemento, só tem átomos iguais, a gente consegue medir, através de técnicas modernas, qual é a distância entre esses dois núcleos. Né? Essa distância entre os dois núcleos, dividida por 2, é o raio do átomo, certo? Então, se mede experimentalmente essa distância, se divide por 2, a gente encontra, então, o raio atômico para os diversos elementos, tá bom? Agora, como que o raio atômico muda na tabela periódica? Então, vamos olhar. O primeiro exercício da página 261, ele está perguntando justamente isso pra gente. Organize os átomos dos elementos a seguir em ordem crescente de raio atômico. Ele mostra pra gente ali os átomos de sódio, magnésio, oxigênio e flúor, né, com as suas distribuições eletrônicas e pede pra gente organizar em ordem crescente de raio atômico. Como que a gente vai saber isso? Né? Então a gente sempre vai olhar para duas coisas. Primeiro, se a gente está comparando elementos que estão em períodos diferentes na tabela periódica, a gente já viu que um elemento está no segundo período porque ele tem 2 camadas eletrônicas. Outro elemento está no terceiro período porque ele tem 3 camadas eletrônicas preenchidas e assim por diante. Certo? Então, quanto maior o número de camadas eletrônicas, maior vai ser o raio desse cara. Pensa, um átomo tem elétrons só ali na primeira camada, na camada K. Outro átomo tem elétrons na camada K e na camada L. O raio dele vai ser maior, né? Se ele está ocupando mais camadas, a gente sabe que cada camada é mais longe do núcleo, né? Então, a gente tem na tabela, quando a gente compara os elementos da tabela periódica, quanto mais para baixo da tabela periódica, quanto maior for o período que esse elemento se encontra, maior vai ser o seu raio atômico, certo? Os elementos que estão ali no sétimo período, quer dizer que eles têm 7 camadas eletrônicas ocupadas. Já o cara que está no primeiro período, ele tem só uma camada eletrônica,
né? Então, obviamente, esse cara que tem muito mais elétrons, que ele tem ali mais camadas ocupadas, ele vai ter um raio maior. Tudo bem? Então, isso é com relação aos períodos. Agora, e elementos que estão no mesmo período? Né? Por exemplo, se a gente pegar todos os elementos do terceiro período, todos eles têm 3 camadas eletrônicas. O que vai mudar é o número de elétrons nessas camadas. Como será que varia, então, essa propriedade, o raio atômico? Né? Vamos pensar assim, se os elementos eles possuem elétrons no mesmo número de camadas, teoricamente, o seu raio atômico seria igual. Certo? Teoricamente, o raio dele seria igual. Né? Então, vamos pegar os elementos do terceiro período. Todos eles têm 3 camadas eletrônicas, então todos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Agora, quando a gente vai da esquerda para a direita, na tabela periódica, a gente está aumentando o número atômico. Né? Se eu estou aumentando o número atômico, eu estou aumentando o número de prótons que tem no núcleo. Certo? Se aumenta o número de prótons que tem no núcleo, eu estou aumentando a força de atração que esse núcleo faz em relação aos elétrons. Né? Então vamos olhar para os elementos do terceiro período. Vou colocar aqui ó, o sódio, que tem 11 prótons, e o cloro, que tem 17 prótons. Vamos comparar esses dois caras. O cloro ele tem mais elétrons, mas todos os elétrons estão na mesma camada do que os 11 elétrons do sódio. Se o cloro tem 17 prótons, esses 17 prótons exercem uma força de atração sobre esses elétrons maior do que os 11 prótons do sódio. Ou seja, se o cloro tem mais próton no núcleo, essa força vai fazer com que os elétrons fiquem mais próximos. Certo? Se a força de atração é maior, quer dizer que ele puxa mais forte esses elétrons. Ou seja, quanto mais prótons ou quanto maior o número atômico desse elemento, menor vai ser esse raio atômico, porque a força de atração é maior. Faz sentido isso? Então, quando a gente compara elementos que estão no mesmo período, quanto menor for o número atômico, maior vai ser o raio. Quanto maior for o número atômico, menor vai ser o raio. Né? Então, essa propriedade raio atômico, quando a gente olha para a tabela periódica, ela aumenta da direita para a esquerda, dentro do período, e de cima para baixo, em cada um dos grupos. Tá bom? Então, o elemento que tem o maior raio atômico de todos vai ser esse elemento que está no canto inferior esquerdo, que no caso é o frâncio. Tá bom? Então, quando a gente olha aqui um gráfico de raio atômico, a gente vê que ele é sim uma propriedade periódica. Olha lá, a gente tem o hidrogênio e o hélio, que estão no mesmo período, né? O hidrogênio é maior, diminui para o hélio. Dentro do período ele diminui quando a gente aumenta o número atômico. Quando vai para o próximo período, sobe de novo. Aí aqui, ó, do lítio até o neônio vai diminuindo. Quando vai para o próximo período, sobe de novo o sódio. E aí vai diminuindo até o argônio e assim por diante. Né? Vai fazendo esse sobe e desce, que é a característica de uma propriedade periódica. Tá bom? Então, sabendo disso, a gente consegue resolver o exercício 1 da página 260. A gente tem ali as distribuições eletrônicas desses 4 elementos. A gente consegue ver quantas camadas eles têm preenchidas. E a gente consegue comparar os elementos que têm o mesmo número de camadas. A partir do número atômico, a gente consegue ver quem é maior e quem é menor. Beleza? Então, pausem o vídeo agora e vamos fazer o exercício 1. Depois voltam aqui, tá bom? Agora, quando a gente olha o exercício 2, a gente já vê que ele está perguntando também sobre raio atômico, mas ele apresenta agora aqui Na+, Mg2+, O2- e F-. Ele está apresentando aqui para a gente os íons. Né? Como será que o raio atômico de íons muda em relação ao dos átomos neutros? Né? Então, o que a gente tem é mais ou menos isso. Né? Quando a gente está falando de cátions são formados quando um elemento perde elétrons. Né? Se ele está perdendo elétrons, se você tem menos elétron, e normalmente esses elétrons que são perdidos são justamente da camada de valência, né? Que é a mais externa. Ou seja, sempre quando tem a perda de elétrons, tem uma diminuição do raio. Se você tem menos elétrons, se perder elétrons da camada de valência, o raio vai ser menor. Como é mostrado aqui. Ó. Então aqui ele mostra alguns elementos. Em cinza tem aqui o raio do átomo neutro e em rosa aqui o átomo do seu cátion. Né? Tá vendo que o raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo neutro porque ele perdeu elétrons. Né? Então ele vai ficar menor.
Quando a gente está pensando nos ânions, a gente está pensando em caras que têm carga negativa. Eles ganharam elétrons. Então, se ganhou elétron, quer dizer o quê? Tem mais elétron ali, comparado com o átomo neutro, esse raio vai aumentar. Tá bom? Então aqui a gente tem aqui alguns elementos também. Em cinza a gente tem o átomo neutro, em azul a gente tem os ânions. Tá vendo que sempre quando a gente tem ânions, o raio aumenta em relação ao átomo neutro. Tudo bem? Tá, então sempre quando comparar, se for comparar o átomo neutro com seu íon, se for cátion diminuiu, se for ânion aumentou o raio. Tá bom? Agora, no exercício, ele não está comparando um átomo neutro com seu íon, ele está mostrando 4 íons diferentes ali. Como que a gente consegue achar a ordem crescente de raio que ele está pedindo para a gente? Né? Vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que olhar o número de elétrons que cada uma dessas espécies tem. Né? E ver onde estão esses elétrons em quais camadas. Então vai ser parecido com o exercício 1, só que agora a gente vai ter um número de elétrons diferentes, com cátions e ânions. Mas vocês também organizem onde estão esses elétrons e vejam quantos são e coloquem em ordem crescente, tá? Então, pausem o vídeo agora e vão fazer o exercício 2, tá bom? Agora, exercício 3. Olha lá. Qual das opções abaixo apresenta a comparação errada relativa aos raios de átomos e íons? Né? Então, ele está fazendo comparações ali entre os raios de átomos e raios de íons. Né? O exercício do ITA. Se vocês pararem para ver, esses são exatamente os elementos que você respondeu nos itens 1 nas questões 1 e 2. Tá? Então, volta lá na 1 e 2 e faz essas comparações e vê qual delas está errada. Né? Tem 4 comparações que estão certas, uma está errada. Basta olhar. Mas você já fez a comparação dos raios atômicos nos exercícios 1 e 2. É só juntar essas informações dos dois e responder o exercício 3. Beleza? Então, pausa o vídeo agora, vai fazer o exercício 3, depois vocês voltam aqui, tá bom? Agora, exercício 4, ele já está falando sobre uma outra propriedade. Olha lá, a energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. A primeira energia de ionização de um átomo X pode ser equacionada genericamente por X no estado gasoso, mais uma determinada energia, que é a energia de ionização, forma esse átomo X com uma carga positiva e libera um elétron. Né? Ou seja, o que é energia de ionização? A energia de ionização ela é a energia necessária para você tirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Certo? Então, se você tem um átomo no estado gasoso, você fornece uma determinada quantidade de energia suficiente para um elétron sair desse átomo. Tá? Lembra que a gente viu do modelo de Bohr? Quando fornece energia, esses elétrons ficam excitados, eles podem mudar de camada? Se essa energia for grande o suficiente, esse elétron ele consegue pular para fora do átomo. E aí a gente tem um cátion. Tá? Então, a energia de ionização é essa energia. Quanto mais difícil for tirar um elétron desse átomo, maior tem que ser a energia que a gente fornece. Ok? Então, a energia de ionização é maior quando é mais difícil ionizar esse átomo. Para átomos que são mais fáceis de serem ionizados, a energia de ionização é menor. Tudo bem? Agora vamos pensar, de quem que é mais fácil a gente tirar um elétron? De um átomo grande ou de um átomo pequeno? Bom, no átomo grande, os elétrons estão ali longe do núcleo, né? Os elétrons da camada de valência estão longe do núcleo. Num átomo pequeno, os elétrons da camada de valência estão ali perto do núcleo. Ok? Qual deles é mais fácil a gente tirar um elétron? Muito mais fácil a gente tirar elétron de um átomo grande. Se esses elétrons estão longe do núcleo, eles sofrem muito menos atração desse núcleo, então é mais fácil tirar. Né? Então, para o átomo grande, a energia de ionização é menor, porque é mais fácil tirar esse elétron. Agora, quando a gente pensa no átomo pequeno, é mais difícil tirar esse elétron, então a energia necessária é maior. E a energia de ionização, então, é maior. Ok? Então, a gente tem o quê? Que quanto menor é o raio atômico, maior é a energia de ionização. Certo? Então, quando a gente pensa na tabela periódica, a energia de ionização ela o aumento da energia de ionização é o inverso do raio atômico. O raio atômico era para a esquerda e para baixo. A energia de ionização, a gente quer o maior energia de ionização é aquele átomo que tem o menor raio atômico. Então, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima.
Ok? Então, quem são os elementos que têm as maiores energias de ionização? São os elementos que estão aqui no canto superior direito da tabela periódica. Tem o hélio aqui, tem flúor, tem, enfim, outros elementos que estão nesse canto aqui. Tudo bem? Beleza. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando, aqui um diagrama mostrando as energias de ionização em função do número atômico. Notem que ela é, sim, uma propriedade periódica. Olha aqui, quando a gente está dentro de um mesmo período, a gente tem um aumento da energia de ionização. Quando a gente muda para o próximo período, ele desce lá embaixo. E aí, dentro do período, vai aumentando, vai para o próximo período, desce de novo, e assim por diante. Né? Então, fica esse gráfico característico. Dentro de cada período, a gente tem uma tendência. Quando muda de período, volta de novo. Beleza? Então, a partir disso, a gente consegue olhar então para o exercício 4 da página 262. A gente viu então que energia de ionização está diretamente relacionada ao raio atômico. Né? Quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização. Então, quando ele pede para a gente organizar os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor em ordem crescente de primeira energia de ionização, a gente já fez a ordem, a gente já achou a ordem crescente de raio atômico para esses caras. Então, se a gente tem a ordem de raio atômico, a gente consegue achar a ordem de primeira energia de ionização. Por que ele fala primeira energia de ionização? Porque eu posso tirar mais de um elétron. Né? Então, quando eu tiro um elétron, vai ter uma determinada energia. Quando eu tiro um segundo elétron, vai ter uma outra energia. Que é justamente o que ele está perguntando aqui no exercício 5. Tá? Então, primeiro, pausa o vídeo aqui, faz o exercício 4, depois que terminar o exercício 4, volta para o vídeo. E aí a gente faz o exercício 5. Ok. O exercício 5, ele está mostrando, ó, ele tem aqui um elemento X, que tem elétrons, e está mostrando aqui E1, que seria a primeira energia de ionização. Então, qual é a energia necessária para tirar um elétron desse cara? Né? Quando eu tiro um elétron, forma agora o átomo, o cátion X+, né? Ele perdeu um elétron e fica com uma carga positiva. Né? Esse cátion X+, pode também ser ionizado. Então, a gente pode ter uma energia 2, uma E2 aqui, que é uma segunda energia de ionização, para tirar um outro elétron desse cara. Quando tira um outro elétron desse cara, forma um X2+. X2+, ainda tem elétrons, então ele pode ser ionizado novamente. Então, pode ter uma energia E3 aqui, uma terceira energia de ionização, que vai tirar um terceiro elétron aqui. O que ele está pedindo para a gente comparar é a intensidade, a grandeza dessas três energias aqui. Será que depois que você tira um primeiro elétron, fica mais fácil ou mais difícil tirar um segundo elétron? Lembrando que se ficar mais difícil tirar um segundo elétron, E2 vai ser maior do que E1. Se fica mais fácil tirar um segundo elétron, E2 então vai ser menor do que E1. Como que a gente sabe se essa energia E2 vai ser maior do que E1? A gente tem que pensar o que está acontecendo com o raio desse cara. A energia de ionização está diretamente relacionada com o raio atômico. Tá? Então, vamos lembrar. Quando um cara perde elétron de forma cátion, o raio dele aumentou ou diminuiu? Então, respondendo isso, você vai conseguir responder se a energia de ionização, a segunda energia de ionização vai ser maior ou menor do que a primeira. Né? E aí a terceira vai seguir a mesma tendência, tá bom? Então, tenta pensar nisso aí, ver o que acontece com o raio e, portanto, o que acontece com a energia de ionização. Tá? Então, pausa o vídeo aqui, vai fazer esse exercício e depois a gente volta para fazer os outros exercícios. Beleza? Aqui no exercício 6, a gente está falando de novo de energia de ionização. Tá? Então, ele mostra aqui uma tabela com as 5 primeiras energias de ionização para um átomo de carbono. Né? E se a gente for analisar, ó, as 4 primeiras energias de ionização têm valores parecidos. Aqui tem 1000 e pouco, depois 2000 e pouco, 4000 e pouco, 6000 e pouco. Quando a gente vai para a quinta energia de ionização, ela já passa para 37.820. É muito maior do que as outras. O que o exercício está perguntando é, por quê? Por que a quinta energia de ionização do carbono é tão maior do que as outras? Isso é o que vocês vão ter que pensar. Então, minha sugestão, dê uma olhada na distribuição eletrônica do átomo de carbono. Vê em que camadas estão esses elétrons que estão sendo retirados em cada uma dessas ionizações. E aí, analisando isso, vocês vão ver que faz sentido a quinta energia de ionização ser muito maior que as outras. Beleza? Então, tenta fazer esse aí, pausa o vídeo, vai fazer esse exercício. Depois volta aqui para a gente discutir outras propriedades periódicas que a gente ainda precisa falar. Tá? As principais vão ser essas. Raio atômico e energia de ionização são as principais que a gente vê no momento. Depois, aos poucos, a gente vai vendo outras propriedades periódicas que são também importantes em outros momentos do nosso estudo de química. Tá bom? Então pausa o vídeo, vai fazer esse exercício e depois volta aqui.
Ok. Outras propriedades periódicas que a gente tem são aqui afinidade eletrônica e eletronegatividade. A afinidade eletrônica é a energia envolvida no recebimento de um elétron por um átomo no estado gasoso. Então eu estou pensando o contrário da energia de ionização. Né? Energia de ionização é a energia necessária para eu tirar um elétron. Agora, essa aqui é a energia que é liberada quando um átomo recebe um elétron. Tá? E a energia de afinidade eletrônica tem o quê? Os átomos que têm maior afinidade eletrônica, aqueles que recebem mais facilmente esses elétrons, eles vão liberar mais energia. Tá? Então, quem são os átomos que têm maior afinidade eletrônica? São aqueles também que tinham maior energia de ionização. Então, quem tinha maior energia de ionização é o cara que era mais difícil de tirar um elétron, certo? O cara que tem maior afinidade eletrônica é aquele cara que é mais fácil a gente dar um elétron. Né? Então, a afinidade eletrônica ela aumenta com a mesma tendência da energia de ionização. Ela aumenta da esquerda para a direita, dentro do período, e ela aumenta de baixo para cima, quando a gente está olhando dentro de um mesmo grupo. Tá bom? Já a eletronegatividade é uma outra propriedade que também é importante. A eletronegatividade a gente vai falar muito quando a gente falar de ligações químicas, tá? que é o assunto das próximas aulas. Então, essa é uma propriedade que a gente vai prestar bastante atenção. Tá? A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons de uma ligação química. Tá bom? Então, os elétrons, quando a gente tem uma ligação química, a gente tem que os núcleos, né, dos átomos que fazem essa ligação estão puxando esses elétrons, estão atraindo esses elétrons com intensidades diferentes. Né? Cada elemento atrai com uma determinada intensidade. Tá? A eletronegatividade ela aumenta também da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá? Então, a tendência da afinidade eletrônica e da eletronegatividade é a mesma. Os átomos que têm maior tendência a receber elétrons também são os átomos que, dentro de uma ligação química, vão puxar os elétrons mais fortemente. Elas estão diretamente relacionadas uma com a outra. Tá? Notem que nos dois casos, aqui a família dos gases nobres está em cinza. Aqui. Por quê? Porque os gases nobres não fazem nenhuma coisa nem outra. Os gases nobres nem recebem elétrons, né? Então eles não têm afinidade eletrônica, e os gases nobres também não fazem ligações químicas, então a gente não pode falar de eletronegatividade para eles. E a gente vai ver nas próximas aulas o porquê que os gases nobres não fazem ligações químicas, porque que eles são estáveis sozinhos, tá bom? Algumas outras propriedades menos importantes do que essas duas ainda são bastante importantes, tem outras que vão aparecer bem pouco aqui no nosso caminho. Uma delas é reatividade. Então, o que é reatividade? Um átomo mais reativo é aquele que reage mais facilmente. Então, notem que a reatividade ela aumenta em direção à extremidade superior direita e à extremidade inferior esquerda da tabela periódica. Então, os ametais mais reativos são aqueles que estão aqui mais no canto, mais para cima e mais para a direita. Os metais mais reativos são aqueles que estão aqui mais para baixo e mais para a esquerda. Os metais alcalinos, alcalino-terrosos de altos números atômicos. Tá bom? Densidade, notem que a densidade ela aumenta de fora para dentro e de cima para baixo na tabela periódica. Então, quais são os elementos mais densos? Né? São os elementos ali, os metais de transição, que estão no meio da tabela lá nos últimos períodos, né? No sétimo período. Né? Esses vão ser os elementos mais densos. Tá? Variação de temperatura de fusão e temperatura de ebulição depende muito. Você vê que em cada período, em cada grupo ele vai ter uma tendência diferente. Então, de uma forma geral, essa variação de temperatura de fusão e ebulição, assim como a densidade, ela aumenta de fora para dentro. Então, os caras que estão no meio da tabela, eles têm maiores temperaturas de fusão e ebulição. Mas quando a gente está olhando cada grupo, a gente tem, nos elementos representativos, em geral, os elementos de menor número atômico, que estão mais para cima, eles têm maior temperatura de fusão e ebulição. Quando a gente olha aqui para os metais de transição, é o contrário. Né? Eles aumentam de cima para baixo. Tá? Isso aqui, gente, essas três aqui, elas dificilmente aparecem, tá? Então, não se preocupem tanto em ficar lembrando qual que é a tendência de cada uma delas, porque elas vão aparecer pouco, tanto em exercícios, quanto depois simulados, vestibulares e tal. As mais importantes são aquelas que a gente discutiu com um pouco mais de calma, tá? E por último, a eletropositividade, ela é o quê? Ela é o inverso da eletronegatividade, né? Então, se a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons para perto de si durante uma ligação química, a eletropositividade é o inverso disso. Né? Então, a eletronegatividade aumentava da esquerda para a direita e de baixo para cima, a eletropositividade vai ser o inverso. Ela vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo.
tá? Então, os elementos mais eletropositivos são os que são menos eletronegativos, né? Que vão ser os caras que estão aqui nesse canto da tabela periódica. Tá bom, gente? Então, são essas as principais propriedades periódicas, tá? Foco principal no raio atômico e na energia de ionização, nesse momento, e outras que a gente vai falar bastante são afinidade eletrônica e principalmente a eletronegatividade. Com o que vocês viram aqui, já dá para a gente fazer o exercício 7, né, que é o último exercício que ele está perguntando justamente entre esses mesmos átomos, sódio, magnésio, oxigênio e flúor, que a gente fez em todas as questões, ele pergunta ali quais que tem ele pergunta sobre essas outras propriedades periódicas para esses átomos. Beleza, gente? Então, é isso. É uma matéria que pode trazer algumas confusões, né? Por lembrar aquelas tendências, aquelas setinhas da tabela periódica, às vezes confunde a nossa cabeça. Mas se a gente entender o conceito do porquê que essas propriedades aumentam e diminuem com essas tendências, principalmente raio atômico e energia de ionização, fica muito mais fácil a gente conseguir resolver os exercícios, tá bom? Eu espero que a partir deles vocês consigam entender a matéria. Vamos fazendo exercício um de cada vez e a gente vai tirando as dúvidas aí nos nossos bate-papos e nos fóruns. Beleza, gente? Então, abração para vocês e a gente se vê por aí. Beleza? Falou!